A UNITA nasceu hoje e tem na liderança o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Os seus criadores assinaram esta manhã o acordo. Adalberto Costa Júnior, Abel Chivuco do Para Já Servir Angola e Filomeno Vieira Lopes do Bloco Democrático apresentaram o novo ente político como plataforma eleitoral ad hoc, depois de ter sido projetada como coligação eleitoral. Propõe-se a constituir uma alternativa ao MPLA nas próximas eleições. Para abordarmos este assunto, tem em estúdio Milonga Bernardo, é jurista, David Mendes é jurista e comentador residente da TV5, também Celso Malavolonek é comunicólogo e comentador político, e Nalite Cuico é jurista e deputado da UNITA. É, pois, bem neste quarteto que nós vamos fazer este debate, Frente Patriótica Unida, Objetivos e Desafios. Celso Malavolonek, tem força suficiente para vencer as eleições, vencer o MPLA em 2022, esta plataforma eleitoral que foi criada hoje? Bem, ainda obviamente é extremamente cedo para fazer quaisquer prognósticos da eventual força que esta frente terá. Porque até agora ela, até onde chega o meu entendimento, são mais interrogações do que respostas e são mais, digamos assim, incógnitas do que certezas. Aquilo que foi dado ouvir hoje não respondeu a várias perguntas. Eu não sou jurista, portanto tenho aqui 3 juristas, não vou entrar nisto. Eu sou alguém ligado mais ao marketing político e mais à comunicação, e é neste sentido que eu diria que até agora a comunicação não foi suficiente para fazer grandes aferições, para responder às perguntas legítimas que a sociedade vai pondo nas redes sociais, incluindo no seio dos próprios militantes da UNITA. Não se consegue compreender ainda se é uma coligação de partidos ou é uma UNITA reforçada com um projeto político e um partido. Não se compreende, não se sabe ainda se o Bloco Democrático, não podendo coligar-se, porque não será uma coligação e porque já sabemos que a UNITA não abdicará dos seus símbolos e da sua identidade partidária, portanto, não sabemos agora se o Bloco Democrático vai concorrer como um partido individual e depois, caso alcance lugares no Parlamento, então juntar-se à UNITA, ou se os seus membros, os seus militantes vão abandonar o Bloco Democrático e juntarem-se à UNITA. Portanto, depois não se sabe também, se ainda não tem um programa, se a filosofia política do programa que os vai congregar vai ser, portanto, aquele oriundo da matriz política da UNITA, que é chamado Projeto Mangai, ou se é a matriz política do Bloco Democrático, que é essencialmente, tem por base, digamos, a construção de um Estado social, mais de esquerda que de centro, mais à esquerda até que o próprio MPLA. Portanto, há todo um conjunto de interrogações que ainda não têm resposta. Portanto, por via disso, é complicado aferir que força terá. Agora, quem deverá ter resposta é certamente Nelito e Cuico. Pois, mas só para finalizar, há uma certeza no meio disto tudo. Que qual é a certeza? Não se adivinha-se um processo de construção filosófica, política e eleitoral. Repito, não vou falar jurídica porque não quero entrar nisso, é complicado. Nelito e Cuico, esta plataforma eleitoral que nasceu hoje é uma equipa reforçada, como sublinha e sugere Celso Malavolonek? Primeiro, uma boa noite aos meus colegas, a quem nos acompanha, assim, agradecer o convite em nome da direção da UNITA. É sempre bom tomar parte deste painel onde se trata efetivamente da UNITA e ela está representada para se defender e ela própria esgrimir os seus argumentos de razão
Se não fosse a UNITA, estaria alguém efetivamente do projeto político para já ou do BD. Mas está representada a UNITA, é um ganho. E quero felicitar a TV Zimbo por isso. A Frente Patriótica Unida é uma plataforma política eleitoral ad hoc, que as partes concordam para, em conjunto, formarem não propriamente uma coligação. Aqui não é uma coligação, aqui é uma plataforma. E as partes agregam valor. Foi projetada como uma coligação eleitoral. Não. Não é uma coligação, é uma plataforma política ou eleitoral. Plataforma. A plataforma é diferente de uma coligação eleitoral. Sim, mas ad hoc. Quando foi projetada como uma coligação eleitoral. Nunca foi. Não, em desenhada circunstância como nenhuma. sendo- Em Exato. circunstância nenhuma. Sempre plataforma política e eleitoral. Sempre plataforma política e eleitoral. Não é uma coligação. E é importante esclarecer os angolanos que esta plataforma não carece da anotação do tribunal. Não carece. Porque haverá agregação de valores. Significa, a UNITA não perde a sua essência. Não perde os seus símbolos, não perde os seus valores. O Bloco Democrático não perde os seus símbolos, não perde os seus valores. O projeto político para já servir a Angola, a mesma coisa. Eles agregam valor. E nesta agregação de valores, rubricaram-se acordos. Hoje, acordos ligados à gestão do grupo parlamentar, de incidência parlamentar e acordos de incidência de governação. São acordos esses que vão efetivamente nortear o âmbito antes e o depois. Naturalmente, depois das eleições, cada partido poderá decidir como andar. Partido enquanto estrutura política. Porque é importante também esclarecer que as estruturas da UNITA vão continuar, as estruturas do BD vão continuar e aquilo que são as estruturas do projeto político para já servir a Angola também vão continuar. Apenas é uma plataforma. Elas unem esforços para operar a alternância política que Angola augura há 46 anos. Portanto, aqui uma tentativa de dizer que a UNITA perde a sua essência. E há quem vimos até pessoas preverem o fim da UNITA, vai desaparecer, e dizerem também que as pessoas estão preocupadas. Não há nenhum militante da UNITA, há nenhum nível que não está esclarecido. Há nenhum nível. Tenho a felicidade de estar aqui e fazer parte de todos os órgãos do partido. Mas Adalberto Costa Júnior, hoje, quando apresentava esta plataforma eleitoral, socorria-se de uma locução latina ad hoc. Portanto, tem a finalidade de ganhar o MPLA em 2022. Este é o grande objetivo. Ganhar o MP, eu acho que Se a DOC tem uma finalidade. E essa proporcionar, finalidade são as eleições de 2022. Efetivamente, é proporcionar a alternância política em 2022. Finalidade. Mais do que uma alternância, eu penso que o poder não serve só o poder. Não é uma vaidade, não é mera vaidade. E não basta uma vitória. É importante saber o que é que se vai fazer com uma vitória. E esta frente tem efetivamente os objetivos traçados para o antes e o depois das eleições. Significa, o país encontra-se numa situação difícil e precisa e carece do concurso de todos os filhos. Dali, ela não congrega apenas partidos políticos, ela congrega também sociedade civil. Todos aqueles patriotas que se revêem nesta frente e que pretendem protagonizar uma alternância política em 2022 estão dentro desta coligação. Perdão, desta plataforma, assim é que está correto. David Mendes, esta plataforma político-eleitoral não carece da anotação do Tribunal Constitucional, como sublinha o deputado Equiqui? Falou muito, mas não disse nada. Não disse nada? Não. Eu não entendi nada do que disse. Estamos então perante o quê? Eu gostaria que primeiro que me aclarasse isso. Essa plataforma não é eleitoral? Cada partido eleitoral. Sim, então, sim, como é que isso funciona? Como é que funciona? Cada partido concorre por si só e depois, no fim, no Parlamento... O doutor não sabe o que é agregação de valores? Quer ir ao dicionário? Não sei. Quer ir ao dicionário? Sim, pode-nos esclarecer. Vou explicar. Sim. Os outros partidos, vão concorrer pela lista da UNITA. É simples.
Os partidos vão concorrer pela lista Atenção, da UNITA. há uma lista única. Da UNITA. A bandeira que vai aparecer e é um candidato. A bandeira que vai aparecer é a bandeira da UNITA. Então, não É se agregação dá de... volta. Ninguém está a dar voltas. É agregação de valores. Agregação. Quando alguém está a dizer não precisa da anotação do Tribunal Constitucional, sendo jurista, que o doutor é, deve ter percebido. Mas como precisou de uma clarificação melhor, está clarificado. Sim. Então agora posso dizer, Agora percebeu. agora percebi, é o Bloco Democrático e o PRAC-JA entrarem na UNITA. Então não precisamos dar muita volta, não é? Não Para- entrar, também Agora- está a agora me deixa distorcer. falar, agora me Também deixa está a falar. distorcer. Não, agora me deixa Pode falar. falar. Dr. Celso falou em UNITA reforçada, nesta coligação Aí política. está. Não vale a pena distorcer. Sim, deixa-me falar. Pode falar à vontade, Claro. mas eu... Então nós estamos esperando. Eu prefiro que o doutor faça a sua análise, não faça socorrer daquilo que eu disse para distorcer. Não, porque... Peço encarecidamente que assim procede. Posso Obrigado. falar? Pode à vontade. Então, não vamos mentir às pessoas que estamos perante uma frente. Uma frente pressupõe a congregação de vários partidos ou várias forças políticas que se juntam para atingirem um objetivo. E esse objetivo que se pretende só se alcança nas urnas. Então, como é que esses objetivos vão ser alcançados nas urnas? Mediante, segundo a sua explicação, um partido, UNITA, chamar os demais a fazer parte da sua lista. Quer dizer, Bloco Democrático não vai concorrer, ou para já não vai concorrer porque até nem pode, e todos quantos pretenderem hão de concorrer na lista da UNITA. Quer dizer que o único partido que vai concorrer é a UNITA. Todas as pessoas que se interessarem a fazer a agregação de mais alguma coisa, essa agregação é feita na UNITA. Não precisamos, não é, criar essa tal frente patriota. É só a UNITA dizer que a UNITA está aberta para congregar em si outras forças políticas. Eu acho que assim estaria melhor. Não seríamos induzidos no erro de estarmos a pensar que se está a criar uma força, não um partido político reforçado, mas uma força de vários entes para atingir um objetivo comum. Mas não é esse. É a UNITA. Que incidência parlamentar vai haver? Será a UNITA, a bancada parlamentar da UNITA. A bancada parlamentar é um apêndice da direção do partido. É uma estrutura do partido. Doutor David Mendes, vamos fazer uma pausa na sua narrativa por causa do microfone. Vou dar a palavra ao Milonga Bernardo por 2 a 3 minutos poder argumentar também em relação ao que disse o deputado Equique sobre aquilo que foi assinado hoje. Portanto, acordos de incidência parlamentar e de incidência de governação. Foi claro? Bom, os primeiros ouvindo aqui o deputado Equique deu para saber que efetivamente não estamos diante de um ente novo, não estando diante de um ente novo, nem sequer há aqui a perspectiva da coligação. Mas, entretanto, centrando aquilo no mérito do que é a perspectiva, a grande questão que se coloca prende-se um pouco aquilo que foi dito pelo Dr. Celso Malavolonek. Portanto, e eu vou aqui apenas olhar para os dois partidos em concreto, porque vamos afastar o para já, porque do ponto de vista jurídico nem sequer é um ente existente. Portanto, o Bloco Democrático nessa altura tem uma relação com a Casa CE. Portanto, e a lei dos partidos políticos é clara. Portanto, e deixa-me fazer aqui a analogia, não é? Está aqui numa manobra perigosa claro em relação a quê? Relativamente à dupla filiação, dupla aliança com outro grupo político. Portanto, está aqui numa manobra perigosa o Bloco Democrático, no caso, que podemos aqui chamar uma espécie, fazer analogia com uma bigamia, não é? E isso é claramente complicado de se perceber. E por outra, o doutor Celso Malavolonek trouxe aqui a questão dos valores dos partidos políticos, não é? O Bloco Democrático é claramente de esquerda, e até fez referência que é uma esquerda, digamos, um pouco mais... quase extrema esquerda, pois estava eu a tentar fugir. E nós sabemos qual é mais ou menos aquilo que é a perspectiva política do projeto Muangai, né? Como coligar
como coligar, não na perspectiva da coligação que eu quero aqui trazer, coligar na perspectiva de aliar esses valores destes dois grupos, digamos assim, de pensamento, digamos, antagônicos, não é? Portanto, claramente que há um caminho muito tortuoso por se percorrer para efetivamente ser aquilo que é o desiderato da UNITA. E eu penso que efetivamente nós estamos aqui diante de uma perspectiva que poderá claramente, tem poucas pernas para andar, tem pouco músculo para subsistir, desde já. E, por outra, não podemos também esquecer de vista que, portanto, eu gostava sempre de olhar aqui na perspectiva histórica. A UNITA tem estado a experimentar, ao longo da nossa jovem democracia, a perspectiva dos candidatos independentes, de tal sorte que na nossa mesa temos alguém que é um candidato independente, permitam-me aqui fazer essa analogia, e regra geral, e por aquilo que disse o deputado Nelito, se essas pessoas vão concorrer pela lista da UNITA e não sendo não abdicando da sua militância política partidária, deduzo que serão candidatos independentes. E o histórico nos diz que, efetivamente, que, regra geral, a UNITA não lida muito bem com os candidatos independentes. Não é? No final da legislatura, e nós podemos aqui trazer um conjunto de candidatos independentes, e depois vimos como é que as coisas no próprio Parlamento, quando esses candidatos independentes são eleitos... Mas no caso concreto desta coligação político-eleitoral, nós estamos a falar de dois entes que estão identificados com a UNITA. Abel Chivuco Vuco nasceu na UNITA e Filomeno Vieira Lopes, em determinados momentos capitais, se quisermos, cíclicos, também concordou e colaborou sempre com a UNITA. Mas não deixam de ser independentes. E por outra, vamos aqui também... Há aqui uma outra... Não, quero dizer é que estão identificados, digamos, com a causa da UNITA. Ou não? Eu não sei, mas há aqui uma outra nota que eu gostava de ajudar. Só um minuto. A forma como Abel Chivuco saiu da UNITA foi extremamente dramática. Nós podemos não sei se todas as feridas já estão... que os resultados pouco conseguidos da UNITA... Foi traumática porque a sua saída da UNITA? Porque levou uma grande parte do músculo eleitoral da UNITA. E eu, naquela altura, já era analista político e posso dizer que os resultados poucos conseguidos da UNITA em 2012 deveram-se muito à saída de Abel Chivuco Vuco, quando saiu, como saiu. Portanto, e nós poderemos ver isso mais à frente, isto é, naturalmente, um dos dossiês que a UNITA, o presidente Adalberto da Costa Júnior, vai ter que gerir, porque eu sei que há franjas importantes de militantes da UNITA que ainda não ultrapassaram o trauma que a saída da Abel Chivuco Vuco causou na UNITA em 2012. Bem, duas questões muito simples. Primeiro, a posição ideológica do Bloco Democrático não é extrema-esquerda, está completamente errado. Quando já entra, foi o que disse, não? Sim, eu disse isso. Então está errado. Está bem. Deixa-me só, por favor. O que é a extrema-esquerda, afinal? Quase extrema-esquerda. Está errado também. Bom, está errado. O Bloco Democrático posiciona-se na direita. Por favor, cada um à sua vez. O que é Bloco Só um minuto, cada um à sua vez, vamos ouvir o deputado aqui. O que é Bloco Democrático, afinal? O que é Qual é os valores? Quais são os valores? Não, fundamentem. Eu conheço. Quais são os valores? Eu conheço. Não confundam um bloco de esquerda com um bloco democrático. Não vale a pena confundir. Esta é a primeira nota. Conheço o Bloco Democrático desde o FPD. Desde o FPD. Aqui conhece-se tudo. Não, Bloco Democrático nunca foi direita. Nunca foi direita. Esta é a primeira nota. A segunda nota, importa dizer que a UNITA sempre teve deputados independentes. Houve um outro caso que saiu-se mal, como qualquer coisa. Uma relação, um casamento, pode começar com flores e depois termina em pancada. É normal. A contradição. Não foi o caso do Não quero deputado falar David do Dr. David Mendes. Não vou falar do Dr. David Mendes. Há outros casos. Não quero falar dele. Como não é o único caso, não vou falar concretamente deste. Temos o deputado Tati, eleito pelo Círculo de Cabinda, que está aí, em sintonia com o grupo parlamentar, é independente, faz as suas intervenções
e está a terminar o mandato. Tivemos deputados que terminaram o mandato desencontrados, outros saíram do grupo parlamentar, mas estamos ali. Foram eleitos pela lista da UNITA. E é próprio, é normal. Em qualquer relação, é normal que ela termine bem ou termine mal. Próprio da vida. Portanto, são essas duas notas que eu queria clarificar. Em relação ao Bloco Democrático, o Bloco Democrático, estou a responder o Milonga, o Bloco Democrático não está a fazer uma coligação. Não está a entrar. E não foi o que eu disse. Deixa-me só terminar. Está a dizer, pode fazer dupla coligação. Foi o que disseste. Não foi o que eu disse. Está bem. Faz filiação. Filiação? Como é que o Bloco vai fazer filiação? Nessa altura, o Bloco tem uma relação com a Casa C. Sim. E nessa altura, tendo um outro pacto político, por mais manobras que queiramos fazer, nós estamos aqui numa dupla relação. Não há dupla relação. São dois projetos políticos, meu caro. Caríssimo. São dois projetos políticos. Caríssimo, não é um ente. Não é um ente. Este projeto da Frente Posso Patriótica. terminar? Deixa-me Uma só, nota. se calhar. Está bem, dou-lhe a nota. Este ente não carece da anotação do tribunal. A coligação Casa C careceu da anotação. E as coligações têm fins meramente eleitorais. Fim da eleição, os partidos políticos fazem a sua agenda normal. O que é proibido é um deputado eleito por uma lista filiar-se no decurso do mandato a outro partido. Por exemplo, o deputado David Mendes não pode, antes do fim do mandato, filiar-se a um partido político, ou seja... Então, aliás, vai ser contraditório. Vamos ser contraditório. Deixa-me agora falar. Foi eleito por uma lista. Deixa-me falar. Foi eleito por uma lista, que é a lista da UNITA. Logo, enquanto decorrer o mandato, ele não pode participar. Então, deixa-me agora falar. Os indivíduos do Bloco Democrático que entrarem na UNITA. Mas estão entrando na UNITA. Deixa-me falar. Você falou. Ninguém está a entrar para a UNITA. Deixa-me falar. Mas estão a entrar para a UNITA. Deixa-me falar, por favor. Mas estão a entrar para a UNITA. Deixa-me falar, por favor. Não, é bom. O doutor David Mendes. Cada um a sua vez. O doutor David Mendes. Pública e a sociedade o doutor David Mendes tem que ajudar a esclarecer. Não pode deturpar. Ninguém está a entrar para a UNITA. O próprio doutor Abel Chivucovuco não volta para a UNITA. Ele integra a plataforma com seu projeto político. Nem é partido, é projeto político. Integra a plataforma. Ele não vem para a UNITA. Não é integração aqui. Não é militante da UNITA. É a plataforma. A plataforma. Tal como o Bloco também vem para a plataforma. Não significa que o doutor Abel vem tratar outra vez um cartão de militante da UNITA. Ele não vai ser militante da UNITA. Que é a interpretação que se quer fazer aqui errada. Em relação às mágoas que se querem dizer, que se querem levantar aqui. Mas pediram uma nota, eu estava na palavra. As mágoas que se querem levantar, a UNITA propõe-se a reconciliar o país. Então, se a UNITA não consegue reconciliar com Abel Chivucovuco, o doutor Abel Chivucovuco, filho da UNITA, para um fim que vai efetivamente responder à expectativa dos angolanos, eu acho que a UNITA não estaria preparada para governar e tampouco proporcionar aos angolanos reconciliação nacional e a paz. Milonga Bernardo. Mais dúvidas foram criadas, mas, portanto, na sequência daquilo que eu estava a dizer, terá sido um dos fundamentos por si invocado para não sequer tomar posse como deputado da Assembleia Nacional, porque ele entende que, efetivamente, portanto, o que lhe falta é ser Presidente da República. Eu pergunto, como é que vamos conseguir conciliar nessa plataforma a questão de Abel Chivucovuco e de ACJ, Presidente e Vice-Presidente? Que tipo de relação terão? E quando olhamos para a Constituição, eu ainda perguntei, far-se-á uma revisão da Constituição, portanto, irá-se promover uma nova Constituição? O meu amigo Nelito fez referência que não. Entretanto, eu acompanhei li uma entrevista do Dr. Abel Chivucovuco, onde claramente diz que, e eu penso que vamos já começar aqui a entrar naquilo que são, digamos, temos um plano comum, mas há um plano secreto que cada um tem, onde ele faz referência que, efetivamente, a ser poder em 2022, a primeira questão é rever a Constituição, uma nova Constituição, onde o Presidente da República será um Presidente mais ou menos do tipo Marcelo Rebelo de Sousa e o poder, de facto, estar com o Primeiro-Ministro. E eu me pergunto, nessa altura,
estará disposto o candidato Adalberto Costa Júnior, vamos aqui imaginar, eleito como Presidente da República por esta plataforma, depois a ceder o seu poder ao Primeiro-Ministro? É uma incógnita que fica. Não, eu tinha uma coisa, um ponto só. Quer dizer, porque, Nelito, permita-me tratar assim pela amizade. O Nelito disse-me, eu estou errado. Senti-me tocado. Então, eu quero dizer só o seguinte. Nelito, o Bloco Democrático é um partido de esquerda, mais à esquerda que o MPLA. Eu sou amigo pessoal, e eles devem estar a ouvir-me, do Filomeno Vieira Lopes, que é meu companheiro há anos, do Luís Nascimento, do Bonavena. E uma das coisas que eu admiro neles, como pessoas, é que eles encarnam os valores de esquerda na sua vida. Mas o Bloco Democrático é um partido, digamos, de esquerda comunista ou de esquerda social-democrata? Não, eu diria, a esquerda comunista, olha que eu até quase que diria que esses amigos meus que eu tenho são até mais da esquerda comunista do que da esquerda social-democrata, pela minha análise muito pessoal. Mas isso é para dizer que até são genuinamente pessoas de partidos de esquerda. E o Nelito pode perguntar-lhes e dizer, o Celso disse isso, e vai perguntar-lhes, e eles lhe vão dizer. E o Bloco de Esquerda nem sequer está no centro-direita. Está mais para lá, mais próximo até, diria eu, mais próximo da extrema-esquerda do que da esquerda. Isto era o esclarecimento que eu queria dizer, que é baseado na teoria da filosofia política e pelo conhecimento que eu tenho das pessoas em causa. Bem, vamos supor, hipoteticamente, que eu esteja errada e o Dr. Celso Malavoloné... Eu não debato desse Está bem. Tem a sua opinião, Está bem, eu tenho a minha. Está bem. Se hipoteticamente estiver certo, e foi aqui, eu fui bastante claro e elucidativo, que os partidos não perdem os seus valores. O Bloco Democrático continua a ser o Bloco Democrático. A UNITA continua a ser a UNITA, com os seus símbolos e os seus valores. O Bloco Democrático continua a ser o Bloco com os seus valores e os seus símbolos. Portanto, isso está... Não é possível, porque... Juridicamente, não é possível. Eu fiquei com esta dúvida. Deixa-me só perguntar então, para me Por que ajudar. não é possível? Deixa-me fazer a pergunta. Por que não é possível? Eu posso responder a essa pergunta? Não. É o seguinte, a minha dúvida é que, a ser assim, como é que vai funcionar nas eleições? Nas eleições, aí das duas uma, ou o Bloco Democrático tem que concorrer com o seu programa, a sua lista de deputados, todo o pacote que a lei exige. E depois das eleições, caso ganhe lugares no deputado, ali já fazem as concertações parlamentares, ou isso, porque não será possível, até onde chega o meu conhecimento, e nós já vamos no quinto pleito. Sim. Próximo ao quinto. Não é possível, portanto, dois partidos concorrerem com os seus símbolos e tal, com o mesmo programa e na mesma lista. O grande problema é que me parece que há dificuldade do entendimento. Sim, eu confesso que E como há alguma dificuldade do entendimento, eu vou voltar a dizer o seguinte. Existe agregação de valores. Há uma lista. Há uma bandeira. Que esses partidos, este partido e este projeto vão agregar. Então eles vão abdicar da sua bandeira, mas no caso porque já dissemos que para já não. Para já é um projeto. Sim. Não, e o bloco... desculpa, eu sou comunicólogo e para mim as palavras têm valor próprio. Então é assim, sem querer coisa, então é assim. O Bloco Democrático, nestas eleições, a fazer fé no que diz, não vai abdicar dos seus símbolos a favor da UNITA. Portanto, para todos os efeitos, o Bloco Democrático não vai concorrer a estas eleições. Eu entendo assim. Sim. Se estiver errado, corrija. Quer o Bloco Democrático. Não, o para já não conta. O para já não conta. Mas aqui o que é importante, e continuo a dizer, existe um acordo que foi assinado hoje, de incidência parlamentar e de incidência da governação. Sim, ok? Claro. Existe um acordo. Uma pergunta concreta. Está bem, deixa então vou responder. Já que agora é moderador, vou responder. Vou responder. A minha dúvida pode ser em Angola não é possível coligações para governar pós-eleitoral, devem saber.
Não é possível. Vamos supor, o MPLA ganha com 40%. 40%. A UNITA tem 20%, o Bloco tem 30% e é mais um partido que tem 10%. E estes partidos, depois das eleições, decidem juntar-se e formar o governo. Não é possível nos termos da Constituição. O que eventualmente pode acontecer é a inviabilização no Parlamento da aprovação do orçamento. Portanto, este partido torna-se efetivamente, não consegue governar porque não tem aprovação no Parlamento. Pode fazer um acordo de âmbito parlamentar para aprovar normas e o orçamento. Dali a necessidade desta plataforma encontrar mecanismos de fazer um acordo pré-eleitoral, que pode ser pré-eleitoral como pode ser pós-eleitoral. Mas, por enquanto, assinaram-se acordos pré-eleitorais. Portanto, esta clarificação era importante fazer também. Mas aqui, uma nota breve. Na verdade, eu compreendo que, efetivamente, nesses termos, a UNITA não vai perder os seus símbolos e valores. Mas, entretanto, o Bloco Democrático já não diria a mesma coisa. Porque os militantes do Bloco Democrático, a serem integrados na lista da UNITA... Desculpa, Nilton, por favor. Na lista da UNITA. Na lista da UNITA por quê? Porque lá no boletim de voto vai aparecer a bandeira da UNITA, que é um símbolo da UNITA, e o candidato Adalberto Costa Júnior, que apesar de estar pela frente, é o presidente da UNITA. Os militantes do Bloco Democrático que eventualmente forem eleitos a deputados, quando forem à Assembleia Nacional, estarão na bancada parlamentar da UNITA. Não estarão numa outra bancada. Nesses termos, a não ser que estou a entender mal. Nesses termos, exatamente, nesses termos, não concordo. Já vou dar a palavra, Sr. Deputado. Eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer só uma pergunta antes do deputado para esclarecer. Quero fazer o meu papel. David Mendes. Sim. Indo no raciocínio do Nelito, quando diz que quem concorre numa lista não se pode filiar a um outro partido. Os militantes do Bloco Democrático que forem para a lista da UNITA, que eventualmente... Não vão filiar-se. Deixa-me terminar. Estarão como independentes. Os militantes do Bloco Democrático que concorrerem na lista da UNITA não podem ter filiação num partido diferente para o qual foi eleito. Como é que fica a sua filiação no Bloco Democrático? Então, aqui é aquilo que eu digo, não se deve mentir à sociedade. Não, aqui ninguém está mentindo. Espera, falou, eu não interrompi. Não se deve mentir à sociedade, temos que ser realistas. Temos que abrir o jogo para que as pessoas saibam o que é que vai acontecer. Estamos a falar de uma integração indireta. Porque a partir do momento que a pessoa entrar na lista parlamentar da UNITA, for eleito pela UNITA, não pode se filiar na Casa CE, ou no Bloco Democrático. Aqui uma integração indireta. Não podemos esconder isso. As pessoas têm que compreender. O doutor integrou-se indiretamente na UNITA? O caso concreto. Não posso ser membro de nenhum outro partido enquanto estiver na bancada parlamentar. Mas não integrou a UNITA indiretamente. Ou integrou, se calhar eu não sei, podia esclarecer aos ouvintes também. Porque o senhor foi eleito pela lista da UNITA. Se eu for membro de um partido político... Não, eu estou a perguntar se o senhor integrou a UNITA. Porque não ia integrar. Então, é a mesma coisa. Não ia integrar a UNITA. Por que os outros têm que integrar e o senhor não? Não ia integrar na UNITA. Está a levantar a filiação que tem não ia. Calma, que é o doutor David Mendes. Não, estamos no debate. Não tem dúvida, se me permite. Se os militantes do Bloco Democrático vão integrar a lista da UNITA como independente. Mas deixa David Mendes concluir. Não, se calhar vou ajudar. Vão integrar a lista da UNITA como independente. Mas disse o doutor David Mendes que, se eles forem eleitos pela UNITA, eles não vão poder continuar a sua militância no Bloco Democrático em toda a próxima legislatura. Essa é a condição, David Mendes? É a minha condição. Por isso é que eu até agora não integro a nenhum partido político. E agora vamos ver. Por exemplo, Filomeno Vieira Lopes, presidente de um partido político, eleito deputado pela lista da UNITA.
Vai ser o presidente da Assembleia Nacional. Como? Vai ser o presidente. Não, pouco importa aqui. Vamos lá ser sérios, pai. Então como é? Olha a falta de seriedade. Nelito, vamos deixar Olha a falta de seriedade. Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático, eleito deputado pela lista da UNITA, não pode dirigir o Bloco Democrático. Como é que fica? Eu queria fazer uma pergunta que ia ajudar todos. Acham que é uma pergunta que fica para o ar? Aqui estamos em condições. Acham que essas partes, essas lideranças, não estudaram a norma? Não estudaram essas nuances todas? Sei. Aqui, Dr. David Mendes, na base do interesse nacional, as partes estão dispostas a abdicar muita coisa. É pelo interesse isso. nacional. Está bem, diga. Então, Vão aqui abdicar. nós não temos que julgar as posições. A decisão está tomada e os acordos foram rubricados. Agora, como vai ser? Como vai funcionar? É melhor deixar lá. Sim, A estratégia também. A estratégia... O segredo é a alma do negócio. Vamos deixar para as lideranças decidirem por si. Há quem vai ser. Carlos, Há depois quem do vai para o intervalo, vamos governo. fazer Há quem aqui- vai para o governo. Há quem vai ser o vice-presidente. Se Vai ser o ganharem, presidente. se ganharem. Nós estamos a trabalhar para ganhar. Nós aqui estamos a falar. Não, nós estamos a ganhar para. Nós estamos a trabalhar para ganhar. Não é para perder. Atenção. Meus caros, vamos fazer aqui a nossa primeira pausa. Vamos para o nosso primeiro intervalo neste debate. Frente Patriótica Unida, objetivos, desafios. Foi criada hoje esta plataforma eleitoral entre três entes. Adalberto Costa Júnior, presidente desta plataforma, Abel Chivo. Presidente exige uma estrutura formal. E é aí onde se enquadra, que se coloca as questões, várias questões que se colocam nisso. Não tem uma estrutura formal. Não tem um estatuto. Estamos a falar de quê? Do ponto de vista jurídico, não existe. É um ente inexistente. Pode ter a existência de facto, mas juridicamente não existe. Porque se alguém é eleito presidente... Mas é um ator político neste projeto. Não, é um ator político, como disse muito bem o deputado Nelito, é um ator político que visa agregar ideias para a UNITA. O problema está aí. É agregar ideias para reforçar a UNITA e não para que esses partidos concorram de per si. Só uma coisa também que não foi dita. O Bloco Democrático, como um ente jurídico, ao não concorrer, abdicando concorrer, e os seus militantes, os seus dirigentes, entrarem para a lista do grupo parlamentar da UNITA, não disse qual for o acordo econômico. Como é que o Bloco Democrático vai sobreviver? Porque deixará de ter apoio orçamental. Porque não concorrendo, o Estado não vai dar um orçamento ao Bloco Democrático. Também é um acordo econômico, isso não foi revelado. Quer dizer que há muita coisa que só o tempo nos fará perceber o que é que quer acontecer, o que é que vai acontecer. Mas presumo que o Bloco Democrático não vai concorrer, mas a UNITA vai subvencionar o Bloco Democrático. Isto é a realidade que vamos ter à frente. Um Bloco Democrático apende-se da UNITA porque vai ser financiado pela UNITA. Será que os militantes do Bloco Democrático estão preparados para aceitar isso? Não sei. Conhecendo como conheço alguns deles, não sei. E logo a verdade. Não, estamos aqui e depois desse intervalo à conversa fomos tendo, dá para perceber que efetivamente, apesar do mérito da iniciativa, eu tenho muitas dúvidas que efetivamente esta frente terá pernas para andar. E até porque... Quais são os grandes desafios dessa Frente Patriótica Unida? Desafios? Muitos dos que estamos aqui a fazer referência. Amílcar, desde já, nós estamos aqui a falar de uma frente que, como fez aqui referência agora o Dr. David, que existe, mas não existe. Do ponto de vista formal existe, mas do ponto de vista real, material, não existe. Portanto, o que existe, na verdade, é a UNITA. O que me parece que terá acontecido é uma manobrazinha, não é? Uma fintazinha, para não dizer que há Mas uma a frente integração. é um movimento ad hoc, como disse
liderança de Alberto Costa Também, Júnior hoje que visa a alternância do poder mas o já em movimento, 2022. mas esta perspectiva do ADOC, não é? ADOC na perspectiva de um fim em comum, de uma plataforma política eleitoral ADOC, que visa um fim comum. O fim comum claramente é as eleições de 2022, ser poder, transformar-se em poder. Entretanto, esta plataforma eleitoral não existe. O que existe é a UNITA. Porque me pareceu. Nós estamos aqui a falar de dois entes jurídicos e uma que não tem personalidade jurídica, que eu para já servir. Pois, mais ainda, não é? É um projeto político. Pois, e eu quando falo aqui da finta, a finta terá sido eventualmente por conta da situação do Bloco Democrático. Em função da relação que o Bloco Democrático tem com a Casa C. Portanto, e eventualmente, no âmbito de todas as discussões, algumas que realmente, e que eventualmente no âmbito de todas as negociações para a constituição desta plataforma, perceber-se que não dava para efetivamente declarar-se, coligar-se ou integrar-se numa plataforma de iuris, entretanto, trazem esta integração que o Dr. David fez referência de dizer que é indireta. Mas o Bloco Democrático tem um deputado que hoje não constitui grupo parlamentar, que é Justino Pinto Andrade, ou não? Justino é do grupo parlamentar da Casa C. Da Casa C. Entretanto, mas aqui... Não pode. Mas aqui... Esta é a minha pergunta. Pois, Amílcar, mas aqui... Pode, porque ele é do Bloco Democrático e integrou uma coligação. Ele não pode concorrer num partido diferente ao Bloco Democrático. Doutor David Mendes, mas aqui... é assim, sobre o mérito da questão do Bloco, eu penso que o próprio Bloco Democrático estudou e por si há de explicar aos angolanos e aos seus militantes, como explicou, aliás, discutiram em Congresso, em sede de Congresso. Mas não é sobre isso que eu quero me referir. Mas eu não seria só do Bloco. Deixa-me só terminar. Aqui já não é um problema do Bloco, seria da plataforma. O Dr. David Mendes poderá eventualmente ser eleito deputado nas eleições de 2022, não pela lista da UNITA. Portanto, termina a eleição, termina o mandato e ele pode integrar uma outra lista. Poderá ser, seja qual for o partido que ele optar. Mas as listas não são na vigência desse mandato? Não. Calma. Ou a partir do momento em que começa... Há um período para a apresentação da lista. Termina o mandato, a campanha eleitoral, convoca-se as eleições. Sim, é um período se estão convocadas as eleições, os partidos podem. É o caso do Dr. David Mendes. Também está a dizer que o Dr. David Mendes não poderá integrar outra lista, tio Celso. O próprio Dr. David Mendes, quando integrou a lista da UNITA, ainda era presidente do Partido Popular. Não é verdade. Ele estava a lutar, ele lutava. Não é verdade. Ele dizia, o tribunal dizia que foi extinto e ele dizia que não. Eu próprio trabalhei com membros do partido do Dr. David Mendes. Enquanto cabeça de lista de Luanda, fizemos a campanha com membros do partido do Dr. David Mendes. Portanto, ele integrou a lista da UNITA, sendo presidente do PP, do Partido Popular. Então, o Dr. David Mendes é a pessoa ideal. Não é um ente jurídico. O Dr. David Mendes é a pessoa ideal para clarificar este elemento, porque ele é um exemplo vivo. Mas essa questão aqui que coloca agora, e acho que é interessante, porque... Bastante. Portanto, os militantes do Bloco Democrático que estarão integrados nesta plataforma não deixarão de ser, a priori, militantes do Bloco Democrático. Como é que se vai cozer, do ponto de vista jurídico, que estes militantes, portanto, sendo militantes de um determinado partido político, concorrem numa outra lista, não é? E se forem eleitos, estarão na bancada parlamentar, apesar de independentes, não é? Estarão na bancada da UNITA como independentes, mas, entretanto, militantes do Bloco Democrático. Agora está a ver, porque eles não renunciaram. Está a ver logo a ver aqui, mas está logo a ver aqui a embrulhada que se está a colocar. Porque, nessa altura, o caso do Dr. David Mendes, o Dr. David Mendes foi eleito, apesar foi eleito como deputado independente à bancada parlamentar da UNITA, entretanto, por mais que queira, não pode filiar num outro partido. Como é que vai explicar do cidadão que é militante do Bloco Democrático e até o presidente, e vai ser deputado,
Já disse, vai ser presidente da Assembleia Nacional, mas é presidente do outro, quer dizer, para a UNITA. Já previa do acordo de incidência parlamentar. Quero ouvir umas embrulhadas que não Dr. Celso. Aqui não é embrulhado. Deixa-me ouvir o Dr. Celso já Eu voltou. estou à espera da minha Pois, vez. É assim, difícil de entender. Primeiro, eu quero dizer que, Nelito, é assim, tu acabas sendo o que tem mais informações de nós todos, porque estiveste lá. É por isso que a tendência é dirigir as perguntas a ti, né? Porque... A tendência, está a querer dizer, a tendência é ser moderador. Não, eu não vou fazer pergunta. É só para também... Obrigado. É só para não passar a ideia também lá em casa que nós estamos a cair em cima de ti. Eu já estou a ver aí nas redes... Embora no teu caso até nas redes estava a dizer que estavas a me dar susto. Ainda bem. Eu fico contente porque quando isso acontece, como dizia São Paulo, quando sou fraco é que sou forte. Mas o que eu queria dizer, primeiro, Nelito, é assim, não há como fugir à responsabilidade de informar a sociedade. Aliás, eu sou a minha ramo de profissional é esta, portanto, as pessoas querem saber. A constituição desta frente foi um facto político, hoje não se fala de outra coisa, nas redes não se fala de outra coisa, portanto, as pessoas querem saber. E dali as perguntas, exatamente porque, como disseste bem e como estamos todos aqui de acordo, é um facto relevante. Agora, o que eu percebi, por aquilo que ouvi até aqui, principalmente de ti, é, primeiro, o único partido que não vai perder a sua identidade total e completa, ou, se preferirem, os elementos mais importantes da sua identidade num processo eleitoral, que são as insígnias, é a UNITA. Os outros todos, no caso o Bloco Democrático, terá que perder, porque juridicamente não é possível que ele concorra com os seus símbolos, estando integrado na lista da UNITA. Segundo, os militantes do Bloco Democrático que concorrerem para a lista da UNITA não poderão fazer militância pelo Bloco Democrático, o que quer dizer que isto poderá significar... Tenho respostas depois. O que poderá, sim, obrigado. O que poderá significar uma extensão, mais ou menos a médio e longo prazo, da UNITA. E mais, os militantes ou simpatizantes do projeto Para Já Angola não poderão constituir, pelo menos aqueles que estão na lista, incluindo Abel Chivuco, não poderão constituir outra plataforma, porque vai acontecer exatamente o que aconteceu quando ele estava na Casa C, onde até podia fazer. Segundo. Terceiro, a questão econômica. Os partidos políticos recebem a sua dotação orçamental no OG em função do número de deputados que fazem eleger. Portanto, e voltamos à mesma questão, que recursos, e Filomeno Vieira Lopes é um dos melhores economistas que nós temos no país, e eu sou suspeito para dizer isso porque ele é meu amigo, que recursos é que tanto o projeto político, para já como o BD terão, para não só realizarem, se manterem como até desenvolverem-se, se não terão recursos diretos do OGE, salvo aqueles através da UNITA. Último ponto. É a questão filosófica. As pessoas, todos nós, filiamos-nos aos partidos por uma questão afetiva, por uma questão emocional. Ou seja, eu, por exemplo, muita gente me pergunta como é que, sendo do Sul, familiar da maior parte dos líderes da UNITA, estou no MPLA. Não, porque revejo-me como emocionalmente sinto-me ligado ao projeto do MPLA e não da UNITA, embora, como costuma dizer... Um aluno novo de Malon. Portanto, agora... Queira traduzir. Eu disse, um aluno Votima, o bailundo é no coração. Não, isto é uma frase que os ouvimbundos na diáspora usavam
para dizer que a nação Umbundo está onde está Está dentro do coração. E Eu queria dizer, para dizer terá que eventualmente, está no MPLA, mas terá mas só da UNITA. Não, terá a UNITA no coração. Era a UNITA no A coração. forma como implica-se com a UNITA. Isso é o que vocês queriam, isso é o que vocês queriam, mas pronto. Isso é outra conversa, não me Tá desvie. bom. Tu és muito esperto, estás a desviar o meu pensamento. Agora, a última questão, portanto, quando estamos a falar de ligação emocional, ligação a uma filosofia política onde nos revemos, eu fico com alguma dificuldade em perceber, em ver como é que isto vai encaixar. Se calhar até vão conseguir. Como é que vai encaixar uma pessoa que filiou-se num partido político com as suas características próprias, agora vai simplesmente entrar num projeto político que a partida ele voluntariamente não escolheu. Então é uma questão que eu gostaria de perceber, embora muitas coisas, alguém já disse nas redes sociais que nós, o Isaac Pache já disse que nós somos videntes sem bolinhas de cristal, mas Não vale a pena responder às redes sociais. não, o Isaac também é outro amigo, né? A minha filha dizem que eu sou amigo de toda a gente, ainda bem. Mas então a questão que se põe é estas coisas todas é que para mim, e sempre digo com imenso respeito e carinho que tenho pelas pessoas envolvidas no projeto, eu tenho alguma dificuldade em ver isto a avançar, e até voltando à primeira pergunta tua, Amilcar, que isso venha a constituir uma força. Eu acho que o que se passa é que, em função da Covid, acontece em Angola como em todos os outros países, as